Então, turma, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui então para o terceiro teste de leitura de instrumento, no caso agora o Paquímetro Sistema Inglês Milesimal. Eu enviei para vocês a solução do Paquímetro no sistema métrico, tá? Com 20 e 50 divisões. Enviei também o de polegada fracionária, né? Cuja resolução é 1/128. E agora fazendo esse de polegada milesimal, cuja resolução é de 1 milésimo da polegada. Então, vamos à solução, apliquem aí, vejam o que vocês fizeram e espero que este ensino e aprendizagem possam aguçar mais ainda a mente de vocês para que vocês possam aplicar, né, uma boa prova, né? O nosso dia da prova está chegando e espero que vocês aproveitem bastante. Então, vamos lá. Temos aqui então, né, Paquímetro em polegada milesimal. Eu acho que eu que enviei para vocês foi com o nomezinho errado aqui no canto. Mas consertem aí, tá? Polegada milesimal. Nome de vocês e a turma. Então vamos ao primeiro exercício. Bom, como conseguir identificar um instrumento de polegada milesimal? Ora, já falei para vocês que os instrumentos padrões em paquímetros, o sistema inglês está sempre na parte superior e o milímetro embaixo. Agora, só para deixar claro para vocês, quando o instrumento é de polegada milesimal, o milímetro que vem aqui embaixo, que no caso aqui não está aparecendo, ele é de resolução de 2 centésimos, ou seja, com 50 divisões. Quando o paquímetro aqui em cima é de polegada sistema inglês, que foi o último vídeo aí que eu enviei para vocês, né, que tem 8 divisões, o milímetro aqui embaixo é de 20 divisões com 2 centésimos de resolução. Então, nesse caso aqui, é a polegada milesimal. Então, nós só temos a régua da polegada milesimal e o nônio da polegada milesimal. E aqui embaixo, que seria o milímetro, está apagado, não aparece. Primeira coisa, quando você está com o instrumento na mão, a maioria dos instrumentos traz a resolução do lado aqui, ó, na parte superior aqui do nônio, aqui no cursor. Então, esse instrumento aqui é de 1 milésimo, ele vai vir aqui 0,001, ou seja, indicando que cada divisão aqui é 1. Vamos provar isso. Você tem que contar o número de divisões entre cada polegada. Na polegada milesimal, a quantidade de divisão que tem aqui é de 40. Então, 1 dividido por 40, essa divisão aqui, ó, é igual a 25 milésimos. Então, cada divisão aqui vale 25. Então, você pode contar, ó, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400 e assim sucessivamente. Olha a facilidade que o instrumento oferece. A cada 3 divisões de 25, ele traz um traço numerado, que é de 100 em 100. Então, cada traço desse aqui, ó, 1 é 100, 2, 200, 3, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 925, 950, 975, 1000. Aí você começa com o número inteiro: 1025, 1050, 1075, 1100, 1200, 1300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000 e assim sucessivamente. Bom, pegou-se a menor divisão desta escala fixa, que é de 25 milésimos, ou seja, 0,025, e dividiu por 25 divisões no nônio. Então, 0,0025, vamos lá, vamos falar mais uma vez, mas esta aula já está bem clara, né, no vídeo, na videoaula sobre polegada milesimal. Então, nós temos 0,025, 0,025 dividido por 25.
1 milésimo. Então, cada divisão aqui em cima vale 1 milésimo. 1, 2, 3, 4, 5 milésimos. Turma, sempre 3 casas após o ponto, ou a vírgula. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25. E assim sucessivamente. Tá. Como é que lê o instrumento? Sempre contando os traços que este zero do nônio, que estava fechado aqui, ele passou sobre a escala fixa. Ou ele vai coincidir, ou ele vai ficar entre um traço e outro. No caso aqui, ficou entre esse 6 e mais um traço e outro traço aqui. Bom, então, sabemos que esse 6 é de quanto? De 600, não é isso? Depois temos mais um traço, ó, 625. É isso? Ó, 625. Chegou no 650? Não, então considera o anterior. Depois soma com o de cima. Quem coincidiu aqui? 20, 21, 22, 23. 0.023. Então, faz a soma. Atenção, mesma coisa de todos os exercícios. O nônio é o 23. Quem é esse de baixo? Não importa quem é. Importa que foi o 23. Só importa o traço de baixo quem o zero do nônio indicar. Então, visualizou o zero, 625. Não chegou no 650. E soma com o nônio de cima. Então, o mais prático aí agora é só fazer o quê? Somar. Né? Ponto 625 mais ponto 23 milésimos. Ou seja, 648 milésimos. Então, leitura aqui. 0.648 milésimos. Converter para milímetros. Vou fazer só esse aqui, hein? Conversão. Você vai pegar a medida que você leu e vai multiplicar por 25,4. Tá. Esse camarada aí vezes 25,4 é igual a 16,459 milímetros. Então, conversão é igual a 16,459 milímetros. Qualquer medida em polegada, seja milésimo ou seja fração, basta multiplicar por 25,4. Conta os traços antes do zero. Não precisa contar de 25 em 25. Após cada número desse aqui corresponde a 100. No caso 6 é 600. 625 mais 23, 648. Próximo. Então, nos deparamos aqui a mesma coisa. O zero partiu, passou por todos esses traços e coincidiu exatamente nesse traço aqui. Aí você vê o anterior. Quem é aqui? 2 é 200. 225, 250. Então, leitura final, 0.250 milésimo da polegada. Vamos lá. Converter para fração. Você vai pegar a medida que você leu, vai multiplicar, né? Multiplicar por 128. Desculpa aí. Sobre 128.
Então, a medida que você leu em polegada milesimal vezes 128 sobre 128. Essa é a conversão de polegada milesimal em fração. Então, calculadora. Você vai pegar ponto 250 vezes 128 igual 32. Primeiro você multiplica, coloca a resposta, 32. Isso sobre 128. Você vai manter a base. Temos aqui numerador par. Pô, se é par, você tem que simplificar. Então aqui vai caber o próprio 32, que eu já disse a vocês que toda vez que o numerador for coincidente com a base, você simplifica por ele mesmo. Então, 32 por 32 vai dar 1. 32 por 32, 1. 128 por 32 vai dar 4. Ou seja, 250 milésimo é igual a 1 quarto da polegada. Próximo exercício. A mesma coisa. Nós temos 100, 200, 300, 400. Ele coincidiu aqui, ó, no 5, que é de 500. Então você vai botar 0,500 milésimo da polegada. Como você vai converter isso aí? Bom, mesma coisa. 0,500, né, que foi a medida, vezes 128 sobre 128. Né? Então, essa aqui foi a leitura, né? É isso. Isso igual a... Bom, aí você vai multiplicar 0,500 vezes 128. Vai dar 64. Isso tudo sobre 128. Numerador par, você vai fazer o que? Simplificar. Como é base, você vai simplificar por ela mesma. Então, 64 por 64 vai dar 1. 64 por 64 por 64 é 1. 128 por 64, 2. Então, resposta 1,5 da polegada. Então, a leitura deu exata 500 milésimos. Né? Como converter, né? Então, deixa eu colocar aqui que isso aqui é a conversão. Então, conversão é a medida vezes 128 sobre 128. 500 vezes 128, 64. E a base repete. Simplifica, 64 por 64 dá 1, 128 por 64, 2. Então a resposta da conversão é de 1,5 da polegada. Precisava fazer esse cálculo? Não, é só pensar um pouco. Ora, se uma polegada é 1000, a metade de 1000 é 500. Não é isso? E a metade de uma é meia. Então, não tem, precisava nem calcular, mas aí foi feito. Vamos lá, exercício 4. Observem aqui que ele já passou de uma polegada. Então você tem aqui, ó, já uma polegada como resposta. E ele passou aqui, ó, vamos lá, passou aqui um traço. Quem considera esse 1 aqui, e depois, toda vez que passar de uma medida inteira, você começa a contar os traços até o zero de novo.
Então, quem é esse traço aqui? É 25 milésimos. Então, você tem 0.025 mais, aí você vai ver quem foi o nônio que é de 1 em 1 aqui e coincidiu. Ó. 5, 6, 7, 8, 9, foi o 10. Ó. Mas 0.010. 25 com 10, 0.035. Então, este resultado aqui é somente esse primeiro traço mais o nônio. 25 mais 10, 35 milésimo. Aí você vai adicionar aqui, ó, 0,35. Então, 1 polegada e 35 milésimos. Converter para milímetro. Basta pegar a medida, né? 1035 multiplicar por 25,4. Isso aí não tem mais dúvidas. Isso aí já está no sangue. Já estamos cansados de falar sobre isso. E vocês já estão cansados de aprender sobre isso. 1035 vezes 25,4. Então, 26 milímetros, 289 milímetros. Então, resposta da conversão: 26 milímetros, 289 milésimos de milímetro. Vamos para o próximo. Mais uma vez nos deparamos com uma medida que passou de 1. Então você vem aqui, ó, e 1. Depois você conta os traços até o 0. Nós observamos que ele passou de 100 e coincidiu exatamente no traço depois do 100. Quem é esse traço aqui, né? 100 e esse, né? 25. Então 125, 1125. Legal? E a conversão? Vamos lá. Conversão. Converter polegadas milésimais, né, em polegada fracionária, multiplica-se por 128 e simplifica com a base 128. Bom, o que eu aconselho aqui, ó, este 1 que é antes da medida, a parte medida é milesimal, você isola ele, você não precisa trabalhar com a parte inteira, tá? Então vamos lá. Este 1 aqui, você simplesmente ignora ele, trabalha somente com ponto 125. Porque a resposta aqui vai ser 1 na frente, ou seja, todas as medidas que forem maior que 1 na polegada fracionária, ela vai ficar sempre aqui. Então você tem que converter somente a parte milesimal, ou seja, ponto 125. Tá legal? Então vamos lá. Então nós temos ponto 125 vezes 128. Deu 16. Isso sobre 128. Temos que fazer o que? Simplificar. No caso aqui vai ser o próprio 16. Igual. Bom, 16 por 16 dá 1. 128 por 16 vai dar 8. Ou seja, 1/8 da polegada. Então, a resposta 1 polegada e 125 milésimos da leitura, convertendo, você vai simplesmente converter somente a parte depois do ponto, fazer a conversão como procede, como deve ser, e você achou somente a parte fracionada. Este 1, que é antes do ponto, vai vir como resposta e você vai adicionar somente a parte que você converteu. Então, ponto 125 é igual a 1
oitavo. Então, resposta final, 1 polegada e 1 oitavo. Ok? Próximo exercício. Olhando para o zero, observe que ele nem chegou no 25, então antes dele não tem nada. Se não tem nada, só vale quem é em cima. Quem é? 5, 6, 7, 8, 9. Quem é esse aqui? Não me interessa. O zero já disse que não tem nada antes dele aqui embaixo. Então só vale aqui em cima, que é o 9. Então a resposta é 0,009 milésimo. Converter para milímetro. Basta multiplicar 9 milésimo vezes 25,4. A leitura que você fez, você vai simplesmente multiplicar por 25,4. Então nós temos 0,009 vezes 25,4 igual 20. 2.280, na realidade você pode ir só até a terceira, 228 milésimos do milímetro, né? 0,228 milésimos do milímetro. Então a leitura é muito simples, não tem nada antes do zero, só vale o de cima, o de cima é 9, converter milésimo para milímetro, multiplicar por 25,4. Próximo exercício. Então você tem 600, 625, 650, mais 5, 6, 7, 8. 650 mais 8, 0,658 milésimos. Então, não vou mais ficar fazendo, né, todos os cálculos, você já sabe como é que é. Vamos agora andar só com as respostas, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, 625, 650, mais 8, 658. Então, nós temos ponto 658 milésimo vezes 25,4 igual a 16 milímetros, 713 milésimos do milímetro. Beleza? Leitura: 625, 650, mais 8, 658. Converter para milímetro. Multiplicar por 25,4. Próximo. O de sempre, contar os traços até o zero. 1, 2, 3. 3 traços de 25. 25, 50, 75. E somar com o de cima, que foi o 15. 75 com 15, 90. Então, ó, 0,090. Beleza? Converter para milímetro. Simplesmente multiplicar, né, o 90 milésimo ponto 090 vezes 20, 0,090 vezes, opa, 0,090 vezes 20, misericórdia, bora calculadora, 0,090 vezes 25,4, 2 milímetros, 286 milésimos do milímetro. Beleza? Então, muito simples. Traços de 25 antes do zero,
75. 25, 50, 75. 1 mais 15, 90. Converter para milímetro, multiplicar por 25,4. Próximo. Mesma coisa, não vou nem usar essa parte de cima. Passou de 1, então ó, 1. E depois você vai contar os traços até o 0. Porque o 0, se você podia contar aqui antes dele, ia dar 0 ponto, menor que 1. Como passou de 1, é 1 e o que deu na frente. Observamos que ele deu exato, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 625. Então 1625. Beleza? Converter para milímetros. Multiplica-se por 25,4. 1625 vezes 25,4. 41.275 milímetros. Atenção, não confundir essa conversão para a fração, que a gente isola esse 1 aqui, lembra? E trabalha só com um ponto 625, só após o ponto. Aqui não, aqui é para milímetro. Como é para milímetro, você usa tudo e multiplica por 25,4. Próximo. Pá. Muito bem. Observamos, né? 6. Esse 6 é quem? Ele não chegou no 7, ó. Não chegou no 7. Chegou? Chegou e passou um pouco. Então, se passou do 7, então é 0,7. E você vai ver quem é, não chegou no 25, você vai ver quem é o de cima. 1, 2, então 702 milésimos. Não vou usar isso aqui. Nós vamos apenas converter. 701 e 2. Quem é esse de baixo aqui? Não interessa, né? Você pode dizer que é 725, 750. Quem vai dizer quem é o traço de baixo? Mais uma vez, é o 0. Então, 700 e depois em cima, 701, 702. Então, 702 vezes 25,4. 17 milímetros e 830 milésimos do milímetro. Milímetro. 700, 701, 702. Para milímetro, multiplica por 25,4. 11. Mesma coisa, né? Praticamente. Então eu tenho aqui 1. E depois eu tenho uma contagem de traços até o 0. Eu observo que ele deu exato de novo. 300, 325, 350, 375. Ok? Pronto. Agora, se converter agora no caso para a fração. Aí sim, neste caso, eu vou usar aqui, né? Eu vou usar aqui o cálculo para converter, só para vocês pegarem novamente, como é para fração. Agora sim, como é para fração, nós vamos apenas usar a parte após o ponto. Este 1 aqui, ó, e vocês já vão colocar aqui para depois colocar, adicionar a parte que está faltando, que é essa aqui de ponto 375. Então nós vamos apenas converter o ponto 375. Isso vezes 120. Isso vezes 128. Isso tudo sobre 128. Vamos lá, repetindo. Fiz a leitura. 1000. Caminhamos, coincidiu. Ó, 325, 50, 375. Converter para fração. O que está antes eu mantenho. E vou converter somente a parte após o ponto. Então, ponto 375.
como diz a regra, sobre vezes 128 sobre 128. Vamos multiplicar. Ponto 375 vezes 128. 48. Aí você vai botar 48. Isso tudo sobre 128. Bora. Numerador par, fazer o que? Simplificar. Então, qual o número que você pode colocar aí para simplificação? Você pode ir de 2 em 2 ou pode usar um das bases da fração, cujo resultado já vai dar ímpar exato. Então, você pode vir na calculadora, então 48 por 4, 12. Então, continua o par, então você não usa o 4. Então, 48 dividido por 8. 6. Então você não usa o 8. 48 por 2. Tá vendo? Então, enquanto for par, você não usa como fator de conversão. Então, por 16 vai dar o 3. Então, quem cabe aqui nessa conversão é o 16. Então, 48 por 16 vai dar 3, né? Fração 128 por 16 vai dar 128 dividido por 16, 8. Então, 8. Então, ponto 375 vezes 128 sobre a base 128. 375 vezes 128 dá 48. Mantém o 128. Faz a simplificação, porque aqui é par. Aqui me coube o 16. 48 por 16 vai dar 3. 128 por 16 vai dar 8. Aí você só adiciona aqui no final 3 oitavos. Ok? Se fosse 2 aqui, você manteria o 2 e 3 oitavos. E assim sucessivamente. Então, neste caso aqui, deixa eu colocar para ficar claro, é a conversão. Beleza? Próximo. Tem exercício pra caramba aqui. 12, vamos lá. Vamos contar, olhar, 6, 625, 650. Não chegou no 75. Então a leitura é 650, 625, 650 mais 5, 6. Então 0,656. Converter isso aqui para a fração. É 0,656 vezes 128 sobre 128. É isso aí. Então, essa medida aqui, este valor, é a leitura, né? 625, 650, 650, 5, 6 mais 6. Então, só fazer a conversão. Então, tem um ponto 656 vezes 128. 83,968. Bom, quando nós estamos convertendo para a fração e acontece isso, você tem que usar a regra de arredondamento. Como a partir da vírgula deu 9, a primeira casa foi 9,
ou seja, e após a vírgula for a partir de 6, você arredonda para mais. Então, esse 83,9, ele vai passar a ser 84. Isso sobre 128. Se aqui fosse até 5, você manteria o 83. Então, não é o caso. Aí vamos simplificar, né? Então, como eu tenho aqui 84, nós vamos fazer a simplificação. Vamos tentar aqui por 4. Vai dar 21. Então, me cabe aqui o 4, né? Igual. Então, 84 por 4 vai dar 21. Vinte e um. 84 por 4, 21. 128 dividido por 4 vai dar 32. Então, 656 milésimos da polegada é igual a 21 32 avos da polegada. Exercício 13. Olhando para o instrumento, o zero parou exatamente neste 1. Quem é este 1? Quem é este 1? É uma polegada. Como o instrumento é de milésimo, então ele é 1000 milésimo. Converter para a fração. Não vou usar isso aqui, que converter uma polegada para a fração é a mesma coisa que 1 sobre 1, ou seja, uma polegada. Exercício 14. 100, 200, 300, 400, 425, 450, 475. Ele passou um pouquinho, né? Mais 3, ó. 475, 76, 77, 78. Então a leitura é 0,478. Converter para fração. Você vai pegar a medida, né? Você vai pegar a medida. Multiplicar por 128 sobre 128. Legal? Não esqueçam disso. Isso aqui já tá, né? Isso aqui já tá já mais de que informado, né? Já tá lançado, já tá massificado. Isso aí já não é mais dúvida. Por favor. Então, polegadas, milésimos em fração vezes 128 sobre 128. Tá. Primeiro multiplica, depois faz a simplificação. Não é para dividir. Então, ponto 478 vezes 128 igual a 61,184. Então, nos deparamos aqui com após a vírgula, o 1. Então, eu vou manter quem? O 61. Tá? Isso tudo sobre 128. Como o numerador já é ímpar e menor que a base, então a resposta final da conversão é 61, 128. Tá? Aqui no caso é a conversão. Então, recapitulando: 400, 425, 450, 475, 6, 7, 8, 478. Convertendo para a fração, vezes 128 sobre 128. Essa multiplicação aqui deu um número quebrado, porém após a vírgula não chegou nem a 5. No caso aqui é 1, então você mantém o que está antes da vírgula, 61. E mantém a base 128.
Exercício 15, eu acho que é o último instrumento a ser lido. Vamos lá. Então, mais uma vez, observem aqui, ó, passou de 2. Então, nós temos 2. Vamos contar 100, 125, 150, 175. Em 2, 175. Então, 2 polegadas. Aí eu vou contar até o 0, 100, 125, 150, 175. Converter para a fração. Mais uma vez, você vai pegar o que está antes do ponto, né? E vai, ó, colocar aqui na resposta da fração. E vai calcular somente o valor após o ponto para a fração. Não, rapaz, para com isso. Bom, esse 0,175 é essa medida aqui, ó, ponto 175. Então, tá, nós vamos somente usar o ponto 175. O 2 que está aqui vai ser a resposta final, com certeza. Então, multiplicando ponto 175 ponto 175 vezes 128, 22,4. Então aqui, ó, foi 4, não chegou a 5, então você vai manter o que está antes. 22 sobre 128. Mas o numerador é par, então você vai ter que simplificar, no caso aqui 2, né? Vai ser por 2, com certeza. Então, 22 por 2, 11. 128 por 2, 64. Então, aí você vai só adicionar aqui, ó, essa fração que você achou que foi dessa conversão, você vai adicionar aqui na resposta. 11,64 avos. Beleza? Se fosse qualquer número que tivesse aqui, ele seria adicionado aqui na resposta. O importante é você trabalhar, quando você for converter essas medidas milesimais em fração, trabalhe somente com os valores após o ponto. Use a regra de conversão e o resultado se você adiciona à direita do número inteiro. Tá, tem mais um aqui ainda. Beleza. Mesma coisa, contou. Esse aqui 9 é de 900, 925, 950, 975. Pelo que eu vejo aqui, não chegou a 1000. Então é 975 mais 20, 21, 22, 23, 24. Então, ó, só uma dica aí. Se você não quiser usar o ponto, você pode fazer direto, ó. 975 vezes 24. Vai dar 23.400, 975. Por isso que deu aquele valor todo, não é isso? É 900. É 975 mais 24. 999. Aí você vai colocar aqui a resposta. Não é milésimo, então tem que ser 0,999. Beleza? Converter para milímetro nada mais é do que pegar, né, o 999 vezes 25,4
Já falei lá atrás, né, no início, mas eu vou fazer essa aqui só para concluir. Então, você vai multiplicar isso aí, né? Agora sim é melhor você colocar o ponto, porque vai dar um número muito grande, você pode se enrolar. 999, 0,999 vezes 25,4. Aí 25 milímetros, 374 milímetros. Então a resposta da conversão é 25 milímetros, 374 milímetros. Beleza? Bom, agora aqui temos algumas perguntas rápidas, né? Então, sobre o instrumento. E aqui diz: em quantos traços ou divisões divide-se a escala do nônio do paquímetro do sistema inglês milesimal? Então, aqui é só para vocês massificar mais ainda, então está se referindo a isso aqui, ó. Quantas divisões tem um nônio? Então, 25 divisões. Beleza. Próxima. Em quantos traços ou divisões divide-se a escala fixa do paquímetro do sistema inglês milesimal? Então é aquilo que eu falei no início. Quantas divisões divide-se aqui, ó, né, em cada polegada? Então, no caso, que é a escala fixa, né? Que ele se refere aqui, ó. Escala fixa. Então a resposta é quantidade, tá, pessoal? Não é valor. 40 divisões. Aqui ele fala assim: qual a resolução do paquímetro do sistema inglês milesimal? Então ele quer saber qual o valor de cada divisão. A resolução sempre vai estar no nônio. Então é sempre a menor divisão do nônio. Então a resolução daqui é quem? 1 milésimo. 0,001 milésimo da polegada. Aí para finalizar ele fala assim: represente através da fórmula a resolução do paquímetro do sistema inglês milesimal. Então, assim, né? Resolução é igual a unidade da escala fixa sobre o número de divisões do nônio. Tá, se você pegar qual é a unidade da escala fixa, vou até colocar aqui para, né, na realidade a resolução ficaria assim, ó. É para você achar esse valor aqui, ó. Tá vendo a resolução aqui, ó? É para você achar esse valor. Então, quem é a unidade da escala fixa? 0,025. Dividido por quantas divisões tem um nônio? Que foi a primeira pergunta ali, ó. 25. Fez a divisão, achou 1 milésimo. Ok, pessoal? Caramba, esse foi longo, tá? Espero ter ajudado. Estudem, apliquem aí, né? Vejam nos exercícios de vocês. Façam uma comparação com estas soluções aqui. Vejam onde erraram, se acertaram, parabéns. Se não erraram, se erraram, acertem. E isso tudo está valendo aí para, né, melhorar mais ainda o ensino-aprendizagem com relação à leitura desse instrumento. Eu acredito que esse instrumento é o mais fácil, tá? Ele vai estar na nossa avaliação também. Então, sobre avaliação, vamos ter leitura de paquímetro sistema métrico, vamos ter leitura de paquímetro sistema inglês fracionário e vamos ter leitura de paquímetro sistema inglês milesimal. E, além disso, as conversões. Ou seja, dentro dos 3 exercícios que eu passei para vocês, valendo ponto. E aquele exercício 8 da página 21, se não me engano, está todo o contexto da prova. Então, apliquem o que vocês aprenderam. Muito obrigado. Um abração para todos e aqui me despeço na certeza de que foi bastante benéfico essa solução de exercícios que nós fechamos juntos, para que o nosso conhecimento ficasse mais, né, aguçado e aprimorado com relação à leitura dos instrumentos. Escola Técnica Sandra Silva, professor Daniel Alves. Bons estudos.